Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Você sabia que no inverno a saúde dos nossos pets demanda mais cuidado e atenção? Pois é, os pets também estão expostos às viroses comuns da estação e às doenças comprometedoras do sistema imunológico, como a gripe canina e a herpes, por exemplo. E para conversarmos sobre os cuidados, tratamentos e identificação dessas doenças nos bichanos, que nós convidamos a veterinária Simone Godoy. Doutora Simone Godoy, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Oh, Daniela, obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui para a gente poder dar uma orientação, né, para a população nessa época de inverno, que os pets também sofrem, né? Com certeza. Com essa mudança de clima e com algumas doenças que podem ocasionar nessa época. Quais são as principais doenças do inverno, né, que acometem os cães e gatos? Então, nesse nosso inverno, apesar de não ser um inverno tão intenso como é no sul do país, mas eles mesmo assim, eles sofrem. Porque às vezes tem pessoas que acham assim, não, acho que aqui não tem muito inverno e eles não vão sofrer, mas sofrem sim. Então, por exemplo, as pneumonias, né, a baixa de imunidade pode causar a herpes, como você citou, que é uma doença que está lá latente, mas quando baixa a imunidade ela se manifesta. A tosse dos canis, que é a gripe canina, que é uma bactéria chamada Bordetella. Então, assim, ela também se manifesta muito nessa época. E como ela é uma doença altamente contagiosa, o que acontece? A aglomeração dos cães, ou dentro de casa, ou em hotéis, em creches, né? A nossa própria casa que fica mais abafada, mais fechada. Então o cachorro sai para passear, se contagia com outro, e aí vem essa tosse dos canis. É uma tosse seca, bem como se fosse um engasgo. E os gatos também sofrem muito, né? De algumas viroses, doenças respiratórias, doenças infecciosas também, virais. Os gatos são mais suscetíveis às doenças respiratórias. Né? Os gatos, assim, principalmente os gatos que têm contato com a rua, né? Gatos que são domiciliados, tipo, tem tutor, tem uma casa, mas que dão aquela voltinha, né? Passeiam, saem, voltam. Então, assim, como eles têm contato com outros gatos que não são vacinados, né? Que são geralmente criados, assim, soltos na rua, então eles se contaminam bem mais fáceis. Existe uma doença que se chama rinotraqueite, né? Isso. Essa rinotraqueite é uma doença muito importante e muito contagiosa. Só que, assim, o bom dela é que ela tem prevenção, que é pela vacinação. Né? Então, a vacinação para os gatos, ela é a partir de 2 meses de idade. Então, aí existem 3 tipos de vacina, que é a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. E aí, assim, no meu consultório, eu analiso cada caso. Então, não tem uma receita formada, né? Então, cada animal, dependendo da região, dependendo da onde o tutor mora e tal, vai receber um tipo de vacina, né? Sempre explicando as qualidades de cada uma. Sim. Mas a tríplice, que é a mais simples, no caso, vamos dizer assim, a que só pega 3 tipos de doença, mesmo assim ela protege contra essas principais doenças infecciosas, né? Então é importante essa vacinação. Sim, e hoje em dia é possível encontrar dessa vacinação gratuitamente, por exemplo? Não. Essa vacinação que a gente chama da polivalente, né, seja para gato ou para cão, não encontra gratuito. O que a gente encontra gratuito são nas campanhas do governo, né, que são as vacinas antirrábicas. Apenas? Apenas. Mas, assim, que são importantíssimas, né? Se a pessoa não tem acesso ao veterinário, condições de pagar essa vacina particular, ela não pode deixar de dar nas campanhas. Porque a raiva também é uma zoonose, né? Uma doença que transmite dos homens para o animal, e do animal para os homens, para o ser humano, no caso. Então, assim, não pode deixar de dar, né? Essa vacina da campanha. Sem dúvida. E quem é mais vulnerável às doenças de inverno, os cães ou os gatos? A gente deve tomar cuidado mais com os gatinhos, com os cachorros, ou é na mesma proporção? Os gatos, eles são mais vulneráveis, assim, por esse hábito mais, assim, de rua, né? Eles se contaminam mais, as brigas podem ocasionar também a contaminação mais fácil. Mas os cães também são suscetíveis. Por exemplo, o que a gente tem que se atentar muito é cães braxcefálicos, que são aqueles cães que têm o focinho achatado, tipo pug, bulldog francês, o shih tzu também, aqueles que têm aquele narizinho mais achatado, o lhasa. Por quê? Uma infecção respiratória neles já causa mais dificuldade de respirar, né? Então, assim,
Se o tutor perceber secreção ocular, secreção nasal, tipo purulenta, né? Olho inchado, alguma obstrução nasal, como se ele ficasse meio sufocadozinho, meio engasgado, aí já é hora de procurar um atendimento veterinário, né? E essa questão da vacinação, adianta vacinar meu cachorrinho, meu gatinho agora no inverno? Ah, não vacinei no passado, ele nunca tomou essa tríplice, adianta tomar agora? Quanto antes melhor. Mesmo sendo inverno, né, a vacina ela tem uma... Vamos supor que o gato nunca tenha tomado vacina. Então, ele vai fazer o protocolo, né, de 2 ou 3 doses, vai depender do que o veterinário julgar necessário. Mas assim, até ele criar uma imunidade, demora aí pelo menos uns 21 dias para a vacina estar agindo. Então, aí faria uma segunda dose para dar aquele reforço para a imunidade ficar bem ok. Mas é necessário vacinar sim, quanto antes, mesmo sendo inverno. Mesmo que a doença já esteja circulando, quanto antes ele vacinar, mais rápido ele fica protegido, né? Entendi. A gente está falando muito de doença respiratória, mas existem também as doenças de articulação, principalmente nos cães idosos, né? Sim. Os cães, os gatos idosos, eles também sofrem o inverno. É pior para eles nos problemas de artrose, artrite, essas Então, coisas? assim, os idosinhos, né? Como eles ficam muito deitados no chão, tem cachorro que não aceita caminha, que a gente orienta, né? Coloca uma caminha, coloca uma toalha, um edredom, uma coisa fofinha, para ele não pegar o frio do piso, né? Aquele frio, principalmente quando eles gostam de cerâmica e tal. Então, no inverno, é sempre indicado botar um colchãozinho, uma caminha. Se o cachorro, por exemplo, geralmente cachorro de porte grande em casa, fica fora, né? Fica no quintal. Isso. Então, nunca deixar esse cachorro exposto. Sempre improvisar, por exemplo, uma casinha que segure o vento, né? Nessa casinha, bota um emborrachado, bota um tapetinho, uma caminha dentro, para ele não pegar o frio do chão. Porque, assim, os idosos... eles já ficam mais parados, já ficam mais deitados e tem essas doenças, podem ter, né, essas doenças articulares, uma artrose, uma artrite. Então, quanto mais parado ele fica, mais a articulação vai sofrer, né, ela vai ficar mais travadazinha. Então, quanto mais quentinho ele tiver, melhor, né, para não ficar... E também tem medicamentos, né, que os veterinários vão orientar para tratar esses casos, né, mas aí já é um tratamento para esse problema osteoarticular que ele vai estar demonstrando, né. Com certeza. A gripe canina e a herpes, elas são transmissíveis para o ser humano? Acho que são dos animais, né? Que acometem os animais. São transmissíveis para a gente? Então, essa gripe canina não é transmissível. O herpes específico do gato é mais dele mesmo. Agora, uma coisa até que é importante, Daniela, falar para você, para nos atentarmos muito, principalmente em gatos, é uma zoonose, né? Que é essa doença que transmite o ser humano pros animais. Não é zoonose. No caso, essa que eu vou falar agora, né? A gripe canina, não. A gripe canina não tem perigo, não, que o ser humano não pega. Mas é uma doença chamada esporotricose, que é um fungo que o gato se contamina, principalmente em briga, em contato com outros gatos contaminados, e ela começa a dar lesões na pele. Então, geralmente começa em plano nasal, né, no focinhozinho, pode aparecer em orelha, pode aparecer na face, como se fossem aquelas arranhaduras de briga de gato. E é um fungo muito agressivo, rápido, né, e que passa para o ser humano também. Então, assim, é uma questão até de saúde pública, né, claro. Até tá falando isso, porque assim, só essa semana, só esse mês, mais ou menos, foram uns 4 casos que eu recebi. Nossa. Então, assim, é uma doença muito, muito feia de se ver, assim, muito agressiva, né. Tem tratamento, né? É um tratamento longo, feito com medicações antifúngicas e outros para as infecções secundárias que acontecem. Mas tanto tem tratamento para o ser humano, como tem tratamento para os cães e gatos que se contaminarem. Mas, assim, é uma coisa importante se a gente, de repente, resgatar um gatinho de rua, ou um cachorro com lesões muito crônicas de pele, aquela que não consegue sarar com antisséptico caseiro e tal, já levar para o veterinário, porque já faz uma coleta desse material, já para diagnosticar se é isso ou não. Então, para a pessoa poder saber tratar também, né? É bom identificar. Sim, né? sim. É bom identificar. Quando você acolhe um animal de rua, ele... Em grande parte, né, muitas vezes, ele tá com alguma lesão, porque era um animal abandonado. Né, um animal enfraquecido imunologicamente, porque não se alimenta direito, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado até no manejo desse animal. Na hora de resgatar, usar luvas, uma coberta, para evitar o contato direto e levar
eu assim, né, eu faria isso. Para quem pode, obviamente, né? Levar direto no veterinário antes de levar para sua casa. Uma coisa importante é isso que você falou, por exemplo, às vezes é um animal que você vê, às vezes tá vendo há vários dias doentinho, né, machucado e tal, mas esse animal provavelmente nunca teve uma vacina, né? Nunca teve um cuidado de alguma vermifugação e tal. Mas o importante mesmo é, como você falou, usar luva, de preferência aquelas luvas de proteção. Sim, não luva de cozinha. Procedimento, aquela molinha que a gente usa, né? Não é de látex, aquela de... Usar a luva daquelas que vendem geralmente para limpeza pesada, que é mais grossa. Porque se você levar uma mordida, uma arranhadura, essa doença que eu falei, esporotricose, ela é transmissível por mordida, por arranhadura desses animais. Pela unha, né? Sim, porque o fungo tá nele todo, né? Então, tanto o contato direto da lesão, como se esse animalzinho arranhar. Então, assim, ter caixas de transporte já específicas para já colocar esse gatinho lá, né? Ou esse cão, que seja... Vai ser até mais confortável para transportar eles, menos estresse e tal. Claro. E se puder levar logo pro veterinário, se caso não puder, e se tiver outros animais em casa, né? Que você tem os seus e tal, o que é importante? Por exemplo, ter um local... Um banheirinho, uma sala, um quarto que ele fique, tipo, como se fosse uma quarentena. Isso. Né? Porque aí vai ver se esse animal tá com diarreia, tá com vômito, se tá se alimentando, se tem alguma lesão neurológica, se, né, aparenta ter algum desequilíbrio, alguma coisa que a pessoa vai perceber se ele tá saudável, aparentemente, ou se ele tá com alguma lesão de pele. Tem os problemas de pele também, né, que passam, tipo, sarnas e essas dermatites, algumas fúngicas, né? Doenças fúngicas que passam também. Então, quem tem animal, principalmente para não colocar logo encontro deles, né? Deixar uma quarentenazinha lá, pelo menos uns dias, para dar essa observada até poder levar para atendimento, né? Claro, claro, super importante. E existem outras vacinas, além da rábica e da tríplice, que são avulsas, que a gente pode aplicar nos bichinhos? Então, nos gatos, principalmente essa polivalente, né? Que pode ser tríplice, quádrupla ou quíntupla, dos felinos, e a raiva, são as principais. Agora, nos cães, as principais, que não deve deixar nunca de dar, é a raiva e a polivalente. Hoje a gente tem alguns tipos de polivalentes. As mais usadas são a V8 e V10. Que protegem contra... A V10 protege contra 10 tipos de doença, vamos dizer assim, entre vírus e bactérias. Então, por exemplo, essas são as principais. Tem que ser anualmente, né? Todo ano dá uma dose de reforço. Agora, tem outras vacinas que também são importantes, como a gripe canina. Essa da gripe canina, ela é importante para evitar essas doenças respiratórias, principalmente nessa época agora do inverno. Sim. Né? E a vacina contra a tosse? A tosse dos canis, né? A tosse dos canis, que é essa bactéria da tosse, que alguns veterinários falando usam. da tosse, da gripe, né? Tem essas nomenclaturas. E existem 3 tipos de vacina da gripe, da tosse, né? A injetável, que geralmente a gente faz 2 doses. Tem a intranasal, que é colocada uma pipetazinha dentro da narina do animal. E tem a oral, hoje em dia. Então, assim, eu uso as 3, mas cada caso é um caso. Sim. Né? Então, a gente vê qual animal é mais susceptível à intranasal, qual é o injetável e qual vai para oral. As 3 são muito boas. A intranasal, ela... Com 5 dias, ela já está conferindo a imunidade pro animal. E é uma dose única. Né? A injetável, a gente tem que fazer 2 doses. Então, assim, esse protocolo de quantas doses, de qual animal tomar qual tipo de vacina, aí o veterinário que, né? Que vai ver conforme o perfil do animal, raça, né? E tem também, a gente percebe no inverno, um aumento da população de mosquitos por causa das águas, né, paradas. Existe uma doença muito grave que os mosquitos trazem e que acometem os cães. E que tem uma vacina para essa doença também, né? Então, tem 2 doenças transmissíveis por mosquito que são muito perigosas, né? Até fatais. Que é a leishmaniose, que é popularmente conhecida como calazar, que também é uma zoonose, né? Também transmite o ser humano, através do mosquito, não através do animal. O animal pode estar doente, o animal em contato com a gente não vai transmitir essa doença. Não, mas o mosquito sim, ele vai, pica o animal, pica o ser humano, ou vice-versa e transmite a doença. E outra por mosquito é a girofilariose, que é conhecida como verme do coração. Esse verme do coração, o mosquito também, quando pica o animal, transmite as microfilárias, né, que é os parasitas que vão para o sangue. No ciclo deles, eles se alojam no coração.
e chega a ser um verme mesmo grande e que causa sérios problemas cardíacos, seríssimos. Então, para a leishmaniose, existe uma vacina que atualmente, isso é uma coisa bem nova, ela foi suspensa pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente não tá... todos os veterinários foram recolhidos, as vacinas que tinham. É mesmo? Porque deu um problema nos lotes, né? Eu não sei explicar qual foi o problema técnico da vacina. Mas ninguém no Brasil está podendo vacinar. Não é só nós aqui no nosso estado, não. No Brasil inteiro, né? Então, aí eles estão fazendo outros estudos, tal, para ver quando é que vai ser liberada essa vacina. Então, leishmaniose, os que estão vacinados, até que a vacina vem, estão ok. Mas o que a gente está orientando também, foi importante você lembrar dessa doença. Porque aí tem que usar os repelentes, né? Então, coleiras que repelem o carrapato e o mosquito também. E tem umas pipetas que coloca no dorso, aqui na nuca, que elas também repelem muito bem esse mosquito. Os dois mosquitos, tanto da girofilariose como da leishmaniose. A vacina só existe para a leishmaniose. Para a girofilariose não tem vacina. Existe uma medicação que pode ser injetável ou comprimido oral, que ela vai evitar que esse parasita da girofilária se procrie no organismo do animal. Então, não é vacina porque não causa imunidade, mas é uma medicação que é injetável e vai liberando aos poucos durante um ano, né? De liberação lenta. Lenta. Que é para dilo. Que é para girofilária, que é o verme do coração, né? Que pode ser também em comprimidos mensais, que é um tipo de vermífugo específico que pegue esse verme do coração, né? E esse vermífugo, eles também mexem com a imunidade do animal? Porque vermífugo mexe um pouco, então, né? O vermífugo, ele, por exemplo... Aí eu tô falando aqui, a pessoa vai dar vermífugo. Não deve. Porque assim, pra o cão ou o gato tomar o vermífugo, ele tem que estar ok. Ele tem que estar com a imunidade boa, ele tem que estar ativo, tem que estar comendo, tem que estar com as fezes normais, urina normal, tem que estar bem... Essa época, então, não é indicada para dar vermífugo, né? Porque a imunidade naturalmente cai. Naturalmente ela dá uma caída, principalmente se o animal for muito assim, muito de rua, né? Que sai muito, que tem muito contato com outros animais. Ou com terra, né? Por exemplo, você mora em casa, você tem um quintal grande, com jardim. Então... Aí evitar que eles fiquem cavando, que principalmente cachorro de grande porte gosta muito de água, tem muito calor. Aí ficam muito molhados, né? Aí outra coisa também que acontece nessa época do inverno, pra quem mora em casa, que tem cachorro grande ou pequeno, que seja, mas que tenha pelo, que fique úmido. Então, eles às vezes se secam naturalmente, né? Aí quando a gente passa a mão, ele tá externamente seco, mas dentro do pelo, lá perto da pele, tá úmido. Então começam as dermatites, os fungos também. Fungo adora uma umidade. Adora. Então evitar, por exemplo, se o cachorro tá na chuva ou se o terreno, né, fez aquelas poçazinhas de água e tal. Depois que ele acabar de brincar, que se molhar, aí tem que dar um banho e principalmente secar bem. Pra ele não ficar úmido. Principalmente usar até o secador mesmo. Secador, de cabelo. Penteando eles pra secar bem direitinho, né? Evitar que ele fique com terra, com sujidades assim na pele, né? Que proporciona algum micro-organismo, né? Né? As crianças, a gente também tem que ter um cuidado especial na lida das crianças com os animais, porque a transmissão, né? Lógico, tem algumas que se dão para humanos, outras que não, né? Mas a gente precisa ter um cuidado assim mais específico com as crianças e os animais nesse convívio. É uma coisa que perguntam muito pra mim, principalmente quando vai ter um bebezinho novo em casa, né? Que tem uma criancinha pra chegar, ou que tem criança pequena mesmo. Tem que ter cuidado. Principalmente o quê? O cachorro tem que estar vermifugado, né? Vacinado, ok, com as vacinas, fazendo as vacinas do protocolo correto, sem ectoparasitas, tipo pulga, carrapato, problemas de pele, alguma dermatite. Se notar alguma coisa assim, é melhor afastar da criança. Tá com banho em dia, né? Banho em dia, cachorro de muito pelo, né? Sempre tá ou dando banho em casa, como seguindo a orientação do veterinário, ou levando para o pet shop. Mas assim, se notar o cão com diarreia, com vômito, e tiver criança pequena ou recém-nascido, aí separa, né? Separa, assim, enquanto ele vai ser tratado, claro. Né? Não vai desfazer jamais do animal, assim. Só pra criança não tá tendo contato com aquele animal, porque a gente não sabe se pode ser uma verminose contagiosa, uma giardia, por exemplo. Sim. Né? Que é um protozoário que pode também, é uma zoonose, né? Também transmite pro ser humano. Criança e cachorro filhote sofre muito com ela, né? Então eles têm a imunidade mais baixa, e aí se contaminar pelos ovos da giardia,
Aí pode dar um quadro até de febre, diarreia, vômito, tanto na criança como no animal. É bom oferecer água filtrada, né? Água filtrada, justamente. E tem vacina também contra a giardia, né? Também tem nesse nosso protocolo de vacinação. A giardia, ela não é contaminada só... O cachorro, ele não é vilão da giardia, nem o gato. Nós nos contaminamos com a giardia através de verdura mal lavada, a água em geral, né? A água em si. Água que não é filtrada, ou alimento... Ou, mexeu em algum animal, em alguma coisa, mexeu na terra, em alguma coisa, e bota a mão na boca, rói unha, né? Então, nós nos contaminamos com a giardia dessa forma. Da mesma forma, os animais contaminam, porque às vezes bebem, né? Principalmente cachorro de rua, bebe aquela aguinha de esgoto, naquela aguinha da chuva. Aí vem contaminada com a giardia. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Esses cuidados, né, gente, são muito importantes e é bom esclarecer que eles não são exclusivos do inverno, são cuidados que a gente tem que ter, né, doutora Simone? É isso. O ano inteiro. Justamente. Você tem um animal, vacine seu animal. Se você tem condições de pagar pela vacina, é importante fazer esse investimento na saúde do seu pet, para que ele tenha uma qualidade de vida, né, bacana, que você também gaste menos dinheiro depois para curar as doenças que são causadas pela falta de vacinação. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas essas vacinas são muito caras. Sim, elas são caras em alguns momentos, algumas são. A da leishmaniose era uma delas. Mais cara. Né, muito cara, mas que prevenia uma doença grave e que pode ser fatal. Não, né? Com certeza. Então, é importante ter isso em mente. Então, sempre oferecer uma ração de boa qualidade para o seu pet, água filtrada, né? Tá sempre também se preocupando com a saúde mental do seu pet, sempre para passear, brincar com ele, dar atenção. O gato é muito importante também, porque você falou de saúde mental. Se a pessoa mora num apartamento, colocar brinquedos, arranhadores, para ele ter um ambiente saudável, para ele não ficar estressado, para ele não ficar tenso, nervoso, né? Às vezes querendo morder, querendo destruir alguma coisa assim com aquela, né? Arranhar o sofá, a cadeira. Fazer um ambiente... lúdico, né? Lúdico, ambiente com acessórios de brinquedo, pode ser até brinquedinho caseiro mesmo que faça. Sim. Mas que ele tenha distração. Uma bolinha de meia. É o enriquecimento ambiental que a gente chama, que vai dar uma qualidade de vida pro gato e vai dar um lazer pra ele, principalmente se ele for sozinho, né? Eles amam bolinha de meia, o novelo de lã. Isso. Uma bolinha de papel amassado, enrolar com durex lá e jogar pra eles brincar. Não precisa ser coisas caras, né? Não. O gato, ele é muito... Tudo que ele vê, que faz um barulhinho no chão, ele vai brincar. E eles gostam dos mais baratos. Né? Às vezes você investe num brinquedo caro e ele nem... Uma coisa engraçada que eu acho do gato, coisa cara, às vezes eu compro uma cama linda, maravilhosa, né? Caríssima e tal. Aí... Tem até, às vezes a gente vê isso na internet. Aí o gato prefere uma caixa de papelão. Eles amam caixa. Aí deixa a cama caríssima. Então eles adoram caixa, né? Então, por exemplo, se a pessoa puder fazer em casa, vende até pronto, ou manda fazer aquelas prateleirazinhas, né? Tipo, que eles sobem, desce. Sempre tem umas caixinhas, né? Sempre tem umas caixinhas que eles gostam muito de ficar escondidinhos lá, olhando o movimento e tal. Dá pra dar esse enriquecimento ambiental no ambiente que ele fica mais tempo, é interessante para ele se desestressar. E é muito importante também você não se desfazer do seu animal porque ele está doente. Não, Ave Maria. Né? Isso a gente percebe muito, principalmente nas pessoas que não têm condição. Fala assim, eu vou jogar. Eu vou jogar porque eu não tenho condição de cuidar. Gente, busca por alguém que tenha condição de cuidar, leve num veterinário que de repente faz um trabalho voluntário, que cuide da saúde daquele bichinho, porque sabe que você não tem condições de pagar. Certeza. Mas nunca abandone seu animal quando ele mais precisa de você. Né, ou quando tá doente ou quando tá idoso, né? A gente vê muito isso também. É assim, é um absurdo, é uma tristeza na nossa profissão, acredito para todos os veterinários. Então, assim, é como você falou, procura alguém que ajude, né? A gente procura um veterinário que dá uma consulta. Eu nunca me neguei a isso, jamais. Então, assim, aí a pessoa às vezes pede uma ajuda, arranja um remédio mais barato, humano, que possa, né,
Mas o importante é tratar. É tratar. E procurar quem possa ajudar também, né? E a gente cuidar dos nossos bichinhos Justamente. com a humanidade Com necessária. certeza. Tanto, né? tanto quando estiver doente, quando estiver idoso, né? Lógico, de forma alguma, Porque né? os idosinhos, assim, eles precisam muito, né? De atenção, Claro. de carinho. Abandonar não é uma opção. Não, de jeito nenhum. Não. Muito legal. Doutora Simone, quero agradecer demais sua presença aqui. Foram ótimas as dicas, as informações. É sempre importante a gente trazer esse esclarecimento para a população, porque muita gente acha que o inverno para os pets não faz diferença, né? A estação do ano não faz diferença para eles. Tem que se atentar mesmo. Mas faz sim. Né? Aqui, apesar de não ser um frio intenso, mas é úmido. E a umidade, ela dá a oportunidade de fungos se instalar, prejudica, né, a saúde e a imunidade deles. Né, promove um ambiente favorável para isso. Então, muito obrigada mais uma vez. E sempre vem aqui falar. Sim. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer vir para cá. E quando precisar, alguma orientação, que eu puder ajudar, como eu tiver alguma coisa nova também, com certeza, vai ser um prazer. Que ótimo. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui e não perca o próximo Alagoas em Pauta.